Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem de boas. Eu vim bater um papo com vocês, contar um pouquinho sobre mim. Hoje eu vou te contar como que eu iniciei nesse mundo, nesse universo das trilhas e das aventuras. Uma coisa em comum entre todos os trilheiros é que para todos teve uma primeira trilha, que foi ali o giro da chave, nos fez pegar gosto pela coisa, querer ir cada vez mais longe, superando todos os nossos limites. E comigo não foi diferente, mas no meu caso, eu tenho um histórico familiar um tanto quanto aventureiro. Meu pai era um andarilho nato, meu pai conheceu o Brasil inteiro, ele era muito desse rolê aventureiro, ele fazia várias trilhas, acampou em vários lugares. Ele conheceu lugares incríveis e ele era muito andarilho, muito aventureiro. E eu tenho pra mim que isso eu herdei muito dele, sabe? Mas ele tinha um pensamento tanto quanto diferente do meu e a gente acabou não tendo experiências dessas aventuras com ele. A gente ainda era pequeno, quando eu falo a gente, eu falo eu e meu irmão, né? E éramos crianças ainda, então ele não nos levava para essas aventuras e não deu tempo da gente se aventurar nesse sentido com ele. Ele nunca levou a gente nunca acampou com ele, mas com certeza foi uma herança deixada, esse espírito aventureiro de querer desbravar o mundo. Com certeza eu herdei do meu pai. E a minha primeira trilha oficialmente eu fiz aos 16 anos no Parque da Cidade, no Parque Municipal de Maceió. O Parque Municipal de Maceió tem cerca de 82 hectares, é um espaço bem grande, mas as trilhas não são tão longas assim, até porque são trilhas acessíveis dentro de um parque municipal, né? Então lá tem 5 trilhas e a maior delas, que é a trilha principal, eu acredito que chegue no máximo aos 2 quilômetros, mas eu lembro que foi a minha primeira experiência de trilha e eu fiquei apaixonada, me sentindo a própria Dora Aventureira, caminhando, sei lá, 20 quilômetros, achava eu. Me sentindo a própria Dora Aventureira, caminhando, sei lá, 20 quilômetros. Eu acho que eu não tinha muita noção também do quanto que seria cada quilômetro, sabe? Tipo, fiz uma trilha de 2 quilômetros. Eu achava isso gigantesco. Eu não tinha muita noção de trilha, sabe? Do que seria uma classificação de trilha, o que seria uma trilha leve, uma trilha intermediária, uma trilha difícil. Pra mim, trilha era tudo trilha. Mas eu lembro que eu fiquei completamente apaixonada. Eu não conhecia o Parque Municipal. Foi a primeira vez que eu fui ao Parque da Cidade e eu fiquei encantada, porque eu não imaginava que pudesse ter algo como aquilo dentro da cidade que eu vivi por tanto tempo, por 16 anos, e nunca fui lá, não conhecia. E eu lembro que eu fiquei encantada e eu fui lá depois, várias vezes depois, mas dessa primeira vez foi a primeira experiência em trilha e eu me senti a própria Dora. Depois dessa primeira experiência, eu fiquei muito afim de conhecer outras trilhas, conhecer mais lugares, assim, naturais e me inserir mais nesse universo. Mas eu comecei a pesquisar trilhas em Maceió, trilha nas redondezas, e eu não achava nada. Não encontrava nenhuma agência que trabalhasse nesse sentido. E mesmo que eu encontrasse, naquele tempo eu não tinha grana pra isso. E eu comecei a pesquisar e não encontrava. Quando encontravam, eram destinos assim bem distantes da cidade, que eu não teria acesso tão facilmente, já que eu não teria um transporte próprio à minha disposição. E pesquisando, eu encontrei trilhas, destinos, cachoeiras assim, ecoturísticos, digamos assim, mas na época eu ainda não entendia, não enxergava esses destinos como destinos ecoturísticos, mas ainda assim eu me interessava bastante. E aí eu comecei a pesquisar nos estados vizinhos, que no caso é Sergipe e Pernambuco. Eu sou de Alagoas, estou no meio dos dois. E daí eu comecei a pesquisar esses destinos que eram mais acessíveis ao meu ponto de vista do que destinos dentro de Alagoas. Então, depois desse primeiro rolê no Parque Municipal, que foi o primeiro destino que eu conheci, as minhas experiências com trilhas foram fora de Alagoas. Foi entre Sergipe e Pernambuco. Aos 17 anos eu comecei a sair um pouco do estado. Foi aí que eu tive a primeira experiência interestadual, digamos assim. E em Sergipe eu conheci Macambira, Cachoeira de Macambira, Serra da Miaba, Serra de Itabaiana. Dei vários rolês assim, com trilhas, cachoeiras, banhos, e eu ficava encantada a cada destino que eu ia. E tentando buscar cada vez mais, porque realmente pra mim aquilo era algo que não era falado, sabe? Então pra mim era muito diferente e eu me sentia muito atraída por aquilo e muito exclusiva, especial, enfim, não sei qual palavra pode definir o que eu sentia naquele tempo ao estar desbravando tudo aquilo. Em Pernambuco eu fiz algumas trilhas na Vila de Nazaré, que é mais litoral, né, naquela região de Cabo de Santo Agostinho, mas tinha algumas trilhas que pega mata, lindas, lindas, lindas. Também conheci Bonito e eu fiquei encantada por Bonito. Acho que fora de Alagoas, assim, naquele tempo, Bonito foi algo surpreendente pra mim.
Eu fiquei muito apaixonada por Bonito, até hoje sou apaixonada por Bonito. Nesse tempo também, nesse período, nessas viagens que eu fazia, que eram viagens bem baixo custo, eu tive minhas primeiras experiências com campings. Um camping mais selvagem, né, sem estrutura, que só levava barraca e acampava em algum lugar que desse certo. E a essa altura eu já estava completamente apaixonada por todo esse rolê. Eu lembro que eu também fiz 1 ou 2 trilhas em visitação técnica no meu curso de formação técnica como guia de turismo. E nesse mesmo período eu também estava como bolsista de pesquisa, tinha um projeto de pesquisa no IFAL, que é o Instituto Federal de Alagoas, onde eu me formei enquanto guia de turismo. E eu lembro que a grana dessa bolsa eu dividia, né? Parte eu usava para os meus custos, enfim, para conseguir me formar, já que era um curso presencial, eu tinha custos com deslocamento, alimentação que eu precisava desembolsar. E parte da grana, o que sobrava, eu não deixa de ser um investimento, né? Mas eu destinava a esses rolês, essas viagens mais alternativas, digamos assim, que eu tenho pra mim, que com certeza foi um grande investimento, já que hoje eu trabalho nessa área e todos esses rolês, todas essas experiências que eu tive foi muito importante na minha construção e na minha formação. E no último ano do meu curso, eu paguei uma disciplina chamada Ecoturismo e Turismo de Aventura. E eu era apaixonada por essa disciplina. Eu conto essa história assim. E é muito engraçado porque todos os meus colegas de curso não gostavam. Nenhum deles gostava dessa disciplina. E eu era apaixonada, louca, fascinada, que não faltava por nada, uma aula sequer. Não saía nem pra ir no banheiro, assim, pra não perder nenhum segundo da aula. Porque eu, durante todo o curso, eu não me encontrei. Eu não me imaginava trabalhando com guiamento turístico convencional, não me imaginava trabalhando com um turismo massivo. E até pagar essa disciplina, eu não tinha me encontrado ainda no turismo. E quando eu paguei essa disciplina, foi assim, uma luz, foi a virada de chave pra mim, porque eu consegui ver possibilidades. E por já ter conhecido, ter tido algumas experiências fora do estado, eu comecei a ver Alagoas com um potencial ecoturístico muito grande. E isso pra mim foi transformador, foi a virada de chave realmente durante minha formação. E eu amava estudar ecoturismo e turismo de aventura. Essa disciplina fez com que eu me apaixonasse pelo turismo. E começando a enxergar Alagoas com esse potencial tão grandioso e percebendo que eu não conhecia nada de Alagoas nesse sentido, não conhecia uma cachoeira sequer no estado de Alagoas, eu comecei a andar, fiquei muito com isso na cabeça, disse, não, eu preciso desbravar Alagoas, eu preciso conhecer o meu estado. E foi aí que eu comecei a andar, comecei a conhecer os destinos mais conhecidos, assim, que seriam um pouco mais acessíveis, que ainda assim era difícil para mim chegar até eles naquele tempo. E comecei a andar, comecei a conhecer alguns. E no meio tempo que eu estava concluindo o curso de guia, ingressando na universidade com 18 anos, nesse meio tempo entre se formar guia e ingressar em biologia na universidade, eu comecei a trabalhar para uma agência de turismo, que não é a Nativos, tá? Antes da Nativos eu prestei serviço para uma agência de turismo, aos 18, e foi quando eu comecei a conhecer mais de Alagoas. Eu tive a oportunidade de conhecer outros destinos que eu ainda não conhecia em Alagoas, e cada vez eu me apaixonei mais, porque é tudo muito lindo, é tudo muito encantador, e as diversas possibilidades nos faz abrir muitos olhos e enxergar tudo isso de uma forma muito diferente. E aí eu não parei mais, fiquei muito nessa estiga de conhecer mais lugares, de fazer trilhas mais longas, de superar sempre os meus limites. E em 2019, aos 19 anos, unindo meu amor pelas trilhas, pelas aventuras e por esse contato com a natureza, eu decidi abrir minha própria empresa nesse segmento, que hoje é a Nativos Ecoturismo, que é uma agência especializada em ecoturismo e turismo de aventura. E eu e o Arthur, que é meu companheiro e sócio, a gente brinca muito em falar que nós tivemos juntos 2 filhos. A gente diz que juntos nós tivemos 2 filhos, e eu aos 19 também tive 2 filhos. Um deles é o Ravi, que é o nosso filho, nosso baby, e o outro é a Nativos Ecoturismo, que é a nossa agência de ecoturismo. Mas isso aqui é assunto para outro vídeo. Em outro momento eu quero, em breve, gravar um vídeo pra cá. Inclusive já foi sugestão de vocês, já me pediram para falar um pouco mais sobre a Nativos, o que é a Nativos, como que funciona, qual que é a proposta, como que surgiu. E em breve esse vídeo vai estar aqui no canal, então fiquem ligados. O intuito desse vídeo foi contar pra vocês como que eu me encontrei nesse universo das trilhas e deixar claro que começou com uma trilha bem simples, bem tranquila no parque da cidade. Todo mundo tem um começo. E você, qual foi a primeira trilha da sua vida? Deixa aqui nos comentários e vamos compartilhar um pouco das nossas aventuras. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever, de deixar o joinha, de nos acompanhar também lá no Instagram, que a gente está sempre por lá. Até o próximo vídeo!